Então, justamente a aula de hoje é aplicar nessa parte aqui de como usar esse carinha daqui para calcular derivadas direcionais, tá? Então, vamos começar com esse exemplo daqui. Calcule a derivada direcional da função f de xc, que é igual ao logaritmo natural de x quadrado mais c quadrado mais y quadrado mais c quadrado, no ponto 2, 2 menos 4, na direção que vai desde o ponto 2, 2 menos 4 até o ponto 3, 1 menos 5, ok? Bom, para calcular essa derivada direcional, né? Primeiro temos que observar que o que a gente precisa para calcular uma derivada direcional. Precisamos de uma função e precisamos de um vetor, certo? E lembre que esse vetor tem que ser um vetor unitário, certo? Se ele não for unitário, essa relação que a gente tem aqui, né, a gente não vai poder usar essa igualdade, né, ou essa pequena equação, essa formulinha daí, né? Tá, então precisamos de uma função e de um vetor unitário. Então, como que a gente consegue um vetor unitário? Simples, né? Como nós temos aqui qual dado? Temos que o exercício pede para calcular a derivada direcional dessa função é nesse ponto que está aqui, só que ele diz que siga a direção de qual? Desse ponto até esse ponto, certo? Então, se a gente define os pontos, digamos, se P é igual ao ponto P sub 0, sabemos que é igual ao ponto 2, 2 menos 4, e a gente define, né, ou coloca e bota um nome aqui para esse outro ponto daqui, e chegamos no ponto Q sub 0, a gente já vai ler 3, 1 menos 5, então, daí eu posso calcular justamente um vetor unitário, né? E como que a gente calcularia um vetor unitário aqui? Eu posso calcular um vetor unitário sendo que pegando o vetor pegando dois pontos e construindo um vetor com eles, né? Lembremos por geometria analítica que esse vetor que está aqui seria Q sub 0 menos P sub 0, né? Agora, Q sub 0 sabemos quem que é o ponto 3, 1 menos 5, e P sub 0 é o ponto 2, 2 menos 4, certo? Se a gente finaliza essa conta aqui, daria 1, menos 1 e menos 1, certo? Só que temos um detalhe aqui, né? Já temos o vetor, mas o que acontece? Precisamos que o vetor seja de que tipo? Seja unitário. Então, nós vamos transformar esse vetor em um vetor unitário. E como que a gente transforma um vetor em um unitário? Então, nós podemos definir o vetor U como se for o que? Como se ele for o vetor P sub 0 até Q sub 0 dividido por P sub 0 até Q sub 0, certo? Então, bora lá, vamos calcular aqui. Sabemos que o vetor seria 1 menos 1 menos 1, certo? E aqui a gente coloca 1 e lá no denominador estaria o quê? Estaria justamente a norma desse vetor, né? Observe que a norma desse vetor é fácil de calcular, né? Seria a raiz quadrada de 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais menos 1 quadrado, certo? Bom, se a gente finaliza as contas aqui, daria 1 sobre a raiz de 3, menos 1 sobre a raiz de 3, menos 1 sobre a raiz de 3, certo? Então, nós já temos aqui realmente quem que seria o vetor unitário, certo? Então, agora, aqui está faltando o quê? O exercício pede para calcular quem que seria a derivada direcional, né? Então, nós já temos aqui o vetor unitário. E agora está faltando calcular quanto que seria a derivada direcional na direção desse vetor, certo? Ok? Aqui era, primeiro, nós queremos saber quem que seria um vetor unitário, tá ok? A gente respondeu essa pergunta e agora nós queremos saber quanto é a derivada direcional.
E aqui justamente vem a grande sacada desse teorema, né? Porque esse teorema não precisa do cálculo de limite, certo? Então, para calcular justamente essa derivada direcional, a gente precisa aqui de justamente o que? Sabemos que a derivada direcional de uma função f de x, y seria igual a gradiente da função f de x, y, c, tudo isso produto interno com esse vetor u. Então, o que está faltando aqui de dado para nós? Está faltando saber quem que seria esse gradiente daqui, né? Bom, para calcular o gradiente não é difícil, não? Então vamos colocar aqui, primeira conta para fazer aqui seria o gradiente, certo? Calcular o gradiente da função f de x, y, c. Lembremos que por definição essa gradiente não é mais que a derivada parcial da f, né? Certo? É um vetor cujos componentes são as derivadas parciais da função. Certo? Então daí temos que calcular quem que seriam essas derivadas parciais, né? Nós temos aqui essa função daqui. Quem que seria a derivada parcial dessa função daqui em relação de x? Certo? A gente usa a regra da cadeia e aqui daria 2 vezes x dividido por a expressão de x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. Agora, dessa mesma função, quem que seria a derivada parcial em relação de y? Bom, derivada parcial dessa expressão daqui em relação de y seria 2 vezes y, e lá no numerador ficaria x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. Finalmente, essa mesma função, né? Quem que seria a derivada parcial em relação de c? Vamos calcular, né? A derivada parcial dessa expressão aqui seria 2 vezes c dividido entre x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. Certo? Então daí temos quem que seria a derivada para... desculpa o gradiente, né? Então agora a gente já pode calcular quanto que seria por isso, o valor, né, da gradiente. Certo? Em qual ponto? Ele pede para calcular o que? Ele está pedindo para calcular a derivada direcional dessa função daqui nesse ponto. Então precisamos calcular a gradiente nesse ponto. Gradiente nesse ponto, certo? A gente coloca o ponto que seria o 2, 2 menos 4, tá certo? Vou colocar aqui com outra cor, que seria o 2, 2 menos 4. Tá? E para calcular isso aqui é só reemplaçar esses valores, né, dentro de essa formulinha que a gente achou na parte 1, né? Lembrando que esse cara daqui, né, seria o x, esse cara daqui seria o y e esse cara daqui seria o c, né? Bom, se a gente faz as contas disso aqui, ok? Seria colocar aqui, por exemplo, para a primeira componente, né? No lugar do x a gente coloca 2, no lugar desse x a gente coloca 2, no lugar desse y a gente coloca 2, no lugar do c a gente coloca menos 4, certo? Então daí só está faltando fazer essa pequena conta, tá? Então aqui ficaria 2 dividido por 2 ao quadrado, certo? Mais 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, certo? Agora, o mínimo a gente faz com as outras componentes, certo? Pessoal, Diga. o 2 não multiplica Desculpa, o 2? né? É 4. Certo, né? Tá faltando aqui um 2, né? Tá faltando o 2, esse aqui, obrigado, Francis. Aqui na segunda já teria 2 por 2, né? Porque justamente esse cara daqui é 2, né?
seria o y. Novamente divido todo isso aqui por 2 quadrado, mais 2 quadrado, mais menos 4 quadrado, certo? E a última seria 2 por... Opa! A última seria por 4. Aqui temos c, né? Então aqui a gente coloca menos 4. A gente bota um parênteses aí, só para não ter problemas na hora de fazer as contas. 2 quadrado mais 2 quadrado mais menos 4 quadrado. Tá ok? A gente fecha parênteses. Ok. E só está faltando aí calcular quanto queda cada uma dessas contas, né? Que na primeira daria, no numerador dá 4 e no denominador dá 24, né? Então daqui ficaria 1 sobre 6. Na segunda dá o mesmo, 1 sobre 6, e na última daria menos 1 terço, certo? Então nós já temos aqui que seria o gradiente, né, da função nesse ponto. Então lembremos agora que justamente, né, a derivada direcional, tá, tem uma função f na direção u em um ponto. Em qual ponto ele está pedindo para calcular a derivada direcional? É nesse ponto daqui, né? Então 2 menos 4, certo? Essa seria por definição, pelo teorema, né? Seria o que? Seria o gradiente da função f no ponto 2 menos 4. Tudo isso, produto interno com quem? Com o u, né? E o vetor u é o quem? Seria esse vetor daqui, né? Que seria o vetor u raiz de 3, u raiz de 3, opa, menos 1 raiz de 3 aqui, menos 1 raiz de 3, né? Certo, eu vou escrever aqui novamente quanto que é o gradiente. O gradiente deu sexto, menos 1 terço, aqui deu 1 sobre a raiz de 3, menos 1 sobre a raiz de 3, menos 1 sobre a raiz de 3, certo? Aí a gente faz o produto interno desses valores, desses vetores aí, e daria aqui menos, né? Primeiro, e daria 1 sobre 3 raiz de 3, certo? Bom, dessa forma é como que a gente calcula o gradiente de uma função, né, em um ponto dado, certo? Se o ponto for um ponto bem gerado, digamos x, y, c, a expressão da derivada direcional, né, ficaria em termos de esse ponto daqui, né? Ok, então agora vamos ver outro exemplo aqui. Até aqui alguma dúvida, pergunta? Não? Bom, vamos ver outro exemplo aqui. Determine o ângulo alfa, tá, para o qual a derivada direcional da função f no ponto 1, 2 é mínimo, tá? Além disso, calcular o valor dessa derivada direcional, tá? Então, aqui está perguntando o que? Ele está perguntando qual é o valor do ângulo, tá? Qual é o valor do ângulo de tal forma que a derivada direcional da função no ponto 1, 2 seja mínimo, tal que o valor da derivada direcional da função seja mínimo, tal que essa é o valor do ângulo, tal que o valor da derivada direcional dessa função é o mínimo possível, né? Ok. Bom, como aqui não está dando para nós quem que seria o vetor, né? E está perguntando o ângulo, né? Isso está dizendo para nós que
De fato, né, aqui o que ele está perguntando é quem que seria esse u, ou esse vetor, né, o que está aqui, né, na parte aqui. Quem que seria esse carinha daqui, de tal forma que essa derivada direcional seja, o valor dela, desculpa, seja mínimo, né? Tá, então vamos tentar aqui fazer algumas pequenas contas. Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, vamos determinar, né, quem que seria o vetor u. Para determinar esse vetor u, sabemos que ele está dando para nós informação de um ângulo, certo? Como esse vetor u tem que ser unitário, tá? Como u é unitário, então, lembram quando a gente tinha o ângulo em geometria analítica e a gente queria representar esse ângulo, um vetor unitário com esse ângulo? Então, a gente representava da forma do cosseno de alfa, seno de alfa, né? Por que a gente faz isso? Porque justamente esse vetor tem a propriedade de que se a gente calcula a norma dele, isso seria igual ao que? Ao cosseno quadrado do ângulo mais o seno quadrado do ângulo, certo? E isso nós sabemos que é igual a 1, essa expressão daqui é igual a 1, isso daí é 1, certo? Portanto, o vetor u seria um vetor unitário. Beleza? Agora, então já temos quem que seria o vetor u, né? Um vetor teórico que seria igual a cosseno de alfa, seno de alfa. Agora, o que acontece? Nós precisamos calcular quanto que seria a gradiente, né? Nesse, certo, precisamos calcular a gradiente e nesse ponto que dá para nós aqui, né, que seria o ponto 1, 2. Por que a gente precisa da gradiente? Porque estão perguntando para nós a derivada direcional e a gente já sabe que a derivada direcional é o gradiente multiplicado pelo vetor, desculpa, produto interno com o vetor u. Então, nós estamos precisando muito de saber quem que seria a gradiente nesse ponto, né? Beleza, então quanto que daria a gradiente aqui? Sabemos que a gradiente, né, de uma função f de x, y é igual ao que? É igual à derivada parcial da f no ponto x, y, a derivada parcial de em relação de y no ponto x, y. Certo? Beleza. Como nossa função é esse camarada aqui, né? Raiz quadrada de 25 menos y quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Então a derivada seria quanto aqui? Aqui teríamos que calcular a derivada do que está lá usando a regra da cadeia, né? Seria a derivada do que está lá dentro, que seria menos 2 vezes x, né? Sobre a derivada dessa raiz, né? Bom, só para quem não lembra, esqueci no primeiro exercício, né, de explicar o que estou usando aqui, né? De fato, o que eu faço é o seguinte: eu coloco, digamos, uma letra c igual a 25 vezes menos x quadrado menos y quadrado, e como está me atrapalhando justamente esse cara daí, né, eu coloco, digamos, um u, e que u igual a 25 menos x quadrado menos c quadrado menos y quadrado, e daí a gente faz o que? Derivada parcial em relação de u, certo? E aqui a gente calcula a derivada parcial em relação de o que a gente estaria precisando nesse caso seria em relação de x, né? Certo? Bom, quanto que seria aqui a derivada dessa expressão? Seria né, a derivada aqui seria menos 2 vezes x, e a derivada da raiz de u, né? Nós temos que essa aqui seria 1 médio, né? GU é menos 1 médio, né? Então, se a gente aplica isso daqui,
aqui daria, a gente faz, opa, não é para colocar isso aqui, a gente faz produto entre esses dois aqui, né? Derivada parcial entre C entre du e derivada parcial de U entre relação de x. Aqui ficaria 1 sobre 2 vezes raiz de U, certo? Tudo isso multiplicado por menos 2x, a gente cancela aqui o 2 do 2, e a gente teria aqui menos x sobre a raiz de U. Essa U, sabemos que a gente já sabe, né? Que é 25 menos x quadrado menos y quadrado, certo? Essa U da onde que sai? Sai daqui, né? Daí é onde eu pego o valor, certo? Então, aqui temos, né, que a primeira derivada parcial seria menos x dividido por a raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y quadrado, certo? Da mesma forma, a gente calcula a segunda derivada parcial e vai dar aqui menos y, tudo isso dividido entre 25 menos x quadrado menos y quadrado, tá? Ok. Bom, já temos a derivada, a gradiente, né? Ok, mas nós precisamos quem que seria a gradiente em um ponto em particular, né? Então, daqui teríamos que a gradiente no ponto 1, 2, né? Seria o que? Observe que esse cara daqui, né, seria o x, e esse outro cara daqui seria o y. Ok? Beleza. Então, a gente só coloca os valores dentro da expressão daqui, né? Tá, e isso vai dar o que? O primeiro daria menos 1, tudo isso dividido entre a raiz quadrada de 25 menos 1 quadrado menos 2 quadrado, e o outro seria menos 2, todo isso dividido entre a raiz quadrada de 25 menos 1 quadrado menos 2 quadrado, certo? Se a gente faz todas as contas aqui, né? O primeiro daria menos 1, certo? Lá no numerador a gente teria 2 vezes raiz de 5, né? E no outro a gente teria menos 2 no numerador, e no denominador novamente 2 vezes raiz de 5. Observe que na segunda componente, né, daria para simplificar 2 com 2, certo? Portanto, o gradiente, né, o vetor gradiente seria menos 1 sobre 2 vezes raiz de 5, menos 1 sobre raiz de 5, certo? Então, daí nós precisamos calcular quem que era esse ângulo, certo? Beleza. Então, para poder calcular esse ângulo, a gente precisa saber quem que seria a derivada direcional de U, da f, desculpa, na direção 1. Então, sabemos que justamente a derivada direcional de uma função f, e nesse caso seria uma função f avaliada no ponto 1, 2, né? Sabemos que isso aqui é o mesmo que o produto interno do gradiente dessa função no ponto 1, 2 pelo vetor u, certo? Agora, quem que é gradiente? Nós já calculamos a gradiente, certo? Esse valor está aqui, né? Quanto que daria aqui? Temos o vetor menos 1, 2 vezes raiz de 5, menos 1, raiz de 5, certo? E agora a gente precisa do vetor u. O vetor u está onde? O vetor u a gente escreveu aqui, né? Que seria o cosseno do ângulo, seno do ângulo, certo? Se a gente faz as contas aqui, daria menos o cosseno do ângulo dividido por 2 vezes raiz de 5 menos o seno do ângulo dividido por raiz de 5, né? Observe que essa expressão que está aqui no final, né, depende de alfa, né? Portanto, nossa derivada direcional, né, de fato vai ser uma função que a gente pode chamar de um de um f maiúsculo,
tá? Como essa expressão daqui depende do alfa, então aqui a gente chama de uma função f de alfa, tá ok? Beleza. Como a gente tem essa expressão aqui, qual que é o outro dado que dão para nós? Eles dão que determine o ângulo alfa para o qual a derivada direcional dessa função daqui, no ponto 1, 2 é mínima, tá? Agora, para uma função ser mínima, o que tem que acontecer? Nós temos que analisar o que é a derivada, né? Porque o que a gente precisa? Precisamos que essa expressão daqui, né, seja mínima, né? E para essa expressão daqui ser mínima, esse cara tem que ser mínimo, né? E para ele ser mínimo significa que esse cara aqui tem que ser mínimo. Quando uma função de uma variável atinge o mínimo, ou como que eu posso calcular para um ponto, né, de tal forma que nesse ponto essa função de uma variável, né, atinge o mínimo? Como que a gente faz isso daí? Bom, uma função, né, atinge o mínimo em que pontos? Os pontos críticos dela, né? E a gente como determina esses pontos críticos? Com a derivada, certo? Logo, daí vamos colocar aqui quanto que seria a derivada dessa função f de alfa. Lembremos que f de alfa é essa expressão daqui. Vamos calcular a derivada do cosseno em relação de alfa. Quanto que daria? Aqui daria seno de alfa dividido por 2 vezes raiz de 5, certo? Agora, quanto que dá? Vamos finalizar a conta dessa derivada. Daí, a derivada da função f, né, que depende de alfa, seria igual a 1 sobre 2 vezes raiz de 5 pelo seno de alfa menos 1 sobre a raiz de 5 multiplicado pelo cosseno de alfa, né? Certo? Então, logo, como que a gente consegue os pontos críticos para essa função? Resolvendo a equação 0 igual a f de alfa, né? Essa equação daqui, né, vai dar para mim os pontos críticos, né? Então, quem que seria um desses pontos críticos? Teríamos o que aqui? Então, 0 seria quanto que era a derivada? É 1, 2 raiz de 5 pelo seno de alfa menos 1 raiz de 5 pelo cosseno de alfa, certo? Se a gente resolve essa equação daqui, né, que também não é tão difícil, não, a gente passa esse cara do outro lado, simplifica o raiz de 5, né, e como que ficaria a expressão aqui? Ficaria 2 vezes cosseno de alfa igual ao seno de alfa, né? Então, daí como que ficaria essa expressão? Ficaria que a tangente de alfa é igual a 2, né? Então, daí teríamos que alfa é igual a arco tangente de 2, né? E esse aqui seria, como a gente obteve esse valor quando a gente resolveu essa equação daqui, e essa equação daqui saiu justamente da derivada, né? Então, esse camarada daqui é um ponto crítico, né? Certo? Então, como é um ponto crítico, para ele ser ponto mínimo, certo? Porque justamente estão falando para nós que a gente determine o mínimo, né? Para ele ser mínimo, né? Então, o que a gente tem que analisar? Temos que analisar a segunda derivada, né?
certo? E avaliar nesse ponto. Se a gente calcula a segunda derivada, avalia esse valor daqui nessa segunda derivada e dá maior que zero, isso significa que esse ponto, além de ser um ponto crítico, vai ser um ponto onde nossa função f maiúscula vai ser côncava para cima, ou seja, esse ponto, né, vai ser um ponto mínimo da função. Tá? Um ponto mínimo, a gente lembremos que um ponto mínimo é um ponto onde nossa função atinge o valor mínimo. Beleza? Então, bora lá, vamos verificar se de fato isso é verdade, né? A segunda derivada, quanto que daria a segunda derivada? Aqui ficaria 1 sobre 2 vezes raiz de 5 multiplicado pelo cosseno do ângulo, mais 1 sobre a raiz de 5 multiplicado pelo seno do ângulo. Logo, a segunda derivada, avaliada nesse ponto crítico, e quem que é o ponto crítico? Seria arco tangente. Opa, escrevi errado aqui, né? Seria arco tangente, tá? De 2, né? E aqui ficaria, quanto que daria aqui? Daria 1 sobre 2 vezes raiz de 5 do cosseno do arco tangente de 2 mais 1 sobre a raiz de 5 do seno do arco tangente 2 tá? E esse valor daria quanto aqui? Bom, a gente que usa aqui para determinar justamente esses valores aqui. Lembremos que aqui a gente está aqui num pequeno, temos aqui um pequeno, a gente pode construir, né, um triangulinho aqui, acho que com outra cor aqui, que pode ser assim, né? Estamos usando todos os truques que a gente aprende, né, por exemplo, para calcular esses negocinhos aqui, né, dentro da escola, né, aqui a gente volta o triangulinho. Sabemos, né, que a gente precisa temos aqui o arco tangente de 2, né, que seria o ângulo. Então, o ângulo alfa estaria aqui, como alfa é igual ao arco tangente de 2. Isso significa que os catetos, né, desse triangulinho é aqui 2, e aqui seria 1, né? Portanto, a hipotenusa, né, seria raiz de 5. Sendo que a gente já tem isso aqui, né, a gente pode calcular já quanto que seria, né, o cosseno do arco tangente desse ângulo alfa daí, né? Observe que daí a gente teria 2 vezes o raiz de 5 multiplicado pelo cosseno desse ângulo daí, certo? E quanto que daria esse cosseno daí? Seria 1 sobre a raiz de 5, certo? Mais, aqui temos 1 sobre a raiz de 5, tudo isso multiplicado pelo seno do arco tangente de 2, e o seno do arco tangente de 2, observe o triangulinho aqui, né? A gente teria que esse valor seria quanto? 2 sobre a raiz de 5, né? Daí, se a gente faz essas contas, daria quanto aqui? Daria isso aqui igual a 2, 10, certo? Aqui teríamos 1 sobre 2 multiplicado pela raiz de por 5, né? Mais 2 pela raiz de 2 quintos. Portanto, esse número, né, seria um número positivo, certo? Beleza? Como esse cara daqui vai ser um número positivo, isso significa que esse alfa, ou em particular esse arco tangente, né, de fato vai ser um valor
que corresponde, né, a um mínimo da função f. Tá, ok? Então daí alfa, que seria igual ao arco tangente de 2, certo? Corresponde a um valor mínimo de f. Ou é um valor mínimo de f. É um valor da f. Certo? Mas essa f representa justamente o que? A nossa derivada direcional, né? Portanto, a derivada direcional, certo, da f no ponto 1, 2 seria igual ao que? Seria igual a menos... Quanto que tiver a derivada direcional? Sabemos que a derivada direcional é igual a o gradiente da função f2 multiplicado pelo vetor 1, né? Como o gradiente, quanto que deu o gradiente nesse ponto? O gradiente nesse ponto deu o valor tá aqui, tá? Seria menos 1, 2 vezes raiz de 5, menos 1, raiz de 5. E agora, quem que é U? U é igual ao quem? A essa expressão daqui. Cosseno de alfa, quanto é que o valor do cosseno de alfa, né? Lembremos que a gente já conseguiu achar um triangulinho que representa esse ângulo aí. O cosseno de alfa seria 1 raiz de 5, né? E o seno de alfa seria 2 raiz de 5, né? Certo? Então, se a gente faz essa pequena conta aqui, isso aqui daria menos 1 meio, né? Certo? Certo? Aqui ficaria menos 1 sobre 2, 5, né? Menos 2 sobre 5, né? Ok? Bom, vocês finalizam a conta porque isso é uma fração, né? Aqui a gente pode multiplicar por 2 por 2 e finaliza a conta, né? De fato não é o menos 1 meio, não, parecia menos 1 meio. Vai dar, não, sim, né? Dá menos 5 lá aqui no numerador e dá 10 lá, né? Menos 1 meio. Então aqui a gente já pode colocar menos 1 meio. E isso aí seria o valor da derivada direcional nesse ponto. Ok? Bom, aqui tem que dar vocês uma lembrada a parte de trigonometria, tá? Que é o que a gente usou de fato aqui, né? Para calcular justamente o cosseno do arco tangente e o seno do arco tangente usando esse triangulinho daqui, tá? Esse triangulinho não é um triângulo notável, não. A gente conseguiu esses valores da onde? Justamente dessa expressão daqui, né? Que é o ângulo, né? Alfa é igual ao arco tangente de... Onde está? Aqui, ó. Que justamente tangente de alfa é igual a 2. E isso daí faz com que eu possa construir esse triangulito que está ali, né? Ok? Então não é um triângulo notável, não. Essa informação eu peguei justamente daí, né? Isso que permite construir esse triangulinho daí. Ok? Coloquei o triangulinho lá porque não tinha espaço já desse lado, né? Beleza. Agora, diga. Será que por acaso você não poderia meio que resumir, repetir rapidinho os passos que o senhor fez para chegar nessa conclusão? Porque foram vários e eu meio que me perdi um pouquinho. Os passos para chegar aqui Desde que começou a primeira derivada. Desde que tá. Por que eu calculei a primeira derivada, a segunda derivada? Isso aí até embaixo, só um resumo para eu... Tá. Acho que eu consigo colocar aqui, tá?
O que acontece? Quando a gente tem uma função que está de R para R, né, definindo reais, então a primeira derivada e a segunda derivada, elas vão dar dois tipos de informações para mim. A primeira derivada vai dizer para mim quem que são os pontos críticos. Os pontos críticos, isso aqui dá para mim os pontos críticos, tá? Certo? Que tipo de informação dá para mim os pontos críticos? Os pontos críticos são os pontos onde a f atinge o máximo ou o mínimo. A gente, a priori, não sabe se esses pontos vão ser máximos ou mínimos. Como que eu consigo esses pontos? Esses pontos a gente consegue na hora que resolve essa equação daqui, tá? Tá? Os valores, os x que saem dessa equação, a gente chama de ponto crítico. Tá? E como já diz, o ponto crítico pode ser máximo, pode ser mínimo. A gente não sabe de fato se esse é um ponto máximo ou um ponto mínimo. Agora, que tipo de informação dá para mim a segunda derivada? A segunda derivada, ela diz para mim se a função, né, é côncava para cima ou côncava para baixo. Se for côncava para cima, é óbvio que o ponto que eu obteve aqui, né, vai ser um ponto onde a f atinge o mínimo. Se a segunda derivada dá uma informação desse tipo, né, concavidade para baixo, isso significa que o valor x, ou ponto crítico, né, dá origem a um valor da f onde ela atinge o máximo, certo? Agora, como que eu sei qual que é côncava para cima, qual que é côncava para baixo, né? Côncava para cima, côncava para baixo, né? Aí justamente vai depender do sinal da segunda derivada, tá? Se o sinal da segunda derivada for positivo, é côncava para cima. Se o sinal da segunda derivada for negativo, é côncava para baixo. Tá? E é por isso que eu faço essas contas aqui. Eu percebo que a derivada direcional, feita essa conta, todas as contas, né, dá esse valor daqui. Percebo que a derivada direcional de fato depende de um único valor, e esse único valor do qual ela depende é alfa. Então eu chamo a função de f de alfa. Tá ok? Agora, qualquer outro dado que dá para mim o exercício, ele fala que nesse ponto a derivada direcional é mínima. Tá. Para que essa derivada direcional seja mínima, significa que essa expressão que está aqui tem que ser mínima. Então eu defino ou falo que esta expressão daqui vou representar com uma f de alfa, né? Que é o que faço. Bom, eu não escrevi, deveria ter escrito f de alfa, tá? F de alfa eu vou definir como essa expressão daqui, e como eu preciso que ela seja mínima, então vou calcular a primeira derivada, tá? Que é o que eu fiz aqui. Uma vez que eu calculo a primeira derivada, tento resolver essa equação para determinar os pontos críticos, certo? Aqui está a equação, né? Uma vez que eu determino, faço algumas simplificações, né? A equação fica dessa forma, e depois tenho isso daqui, e finalmente, né, determino que esse cara daqui seria a solução dessa equação daqui. Então, esse cara é um ponto crítico. Por enquanto, até aqui, esse alfa igual a arco tangente de 2 é um ponto mínimo, que é um ponto onde a f atinge o mínimo ou o máximo. Até agora, não sei se é o mínimo ou máximo. Então, como o exercício pede para calcular o mínimo, eu tenho que verificar se de fato esse ponto é um ponto mínimo, né? E para isso que eu analiso a segunda derivada, tá? Então, analiso a segunda derivada, calculo a segunda derivada e vou verificar se de fato é nesse ponto daqui, que é um ponto crítico, onde a gente não sabe se é o mínimo ou é o máximo, tenho que verificar quanto que seria o valor da segunda derivada nesse ponto, e é justamente o que eu faço. Coloco o valor, e como eu já sei quanto que é a segunda derivada, né, coloco aqui o seno, e depois só calculo quanto que é o cosseno da arco tangente 2 e o seno da arco tangente. Bom, aqui calculo isso aqui,
né? E depois calculo isso daqui. Eu verifico que de fato, né, o cosseno do arco tangente 2 dá 1 sobre raiz de 5 e que o seno do arco tangente 2 dá 2 sobre raiz de 5. E observe que nem preciso fazer as contas, não, porque aqui temos um número positivo, outro positivo, outro positivo. Soma e multiplicação de números positivos é óbvio que vai dar um número positivo. Portanto, a segunda derivada, nesse ponto, é um número positivo. E que diz a teoria de cálculo 1? Que se a gente tem que a segunda derivada nesse ponto é positiva, isso significa que a função f, nesse caso, é côncava para cima. Portanto, né, a função atinge um mínimo nesse ponto. Então, como se for magia, a gente já sabe que, de fato, esse ponto é um ponto onde nossa função atinge o mínimo. Certo? Então, nós já temos um valor para esse alfa, né? Tá? De tal forma que a derivada direcional, né, para esse valor alfa vai ser mínima, né? E é por isso que quando eu calculo a derivada direcional, certo? Uso a definição, aqui coloco u mais u, quem que era o cosseno de alfa, seno de alfa. E como a gente já sabe que o valor de alfa no qual a f atinge o mínimo é igual ao arco tangente de 2, né? É só colocar aí cosseno do arco tangente 2, cosseno de arco tangente... cosseno de arco tangente... Esse valor alfa, né? Volto aqui, calculo o vetor e pronto, o vetor dá essa expressão daqui. Faço o produto interno e isso dá justamente esse valor aqui. Mais ou menos, está mais claro isso aqui? Ah, entendi. E no caso que a segunda derivada tivesse dado um valor menor que zero, negativo, aí você deveria ter escrito que a função não, nesse caso, a função não atinge um mínimo, não, portanto, não existe resposta, né, para o exercício. Tá? Porque se a função tivesse saído aqui negativo, né, que é o caso que você colocou agora, né, então essa derivada direcional daqui, né, não existe um ponto, né, onde atinja um mínimo, né, aparentemente ela ficaria entre aspas constante. Tá? Entendi, obrigado. Ok. Ok, então a gente já viu essa parte aqui. Tá, beleza. Agora, derivada direcional. Vamos ver as propriedades. O mesmo nome dela, de cara, dá para nós muita informação, né? Derivada direcional vai ter o comportamento de uma derivada. E as derivadas, que acontece com elas? Quando a gente soma duas funções, a derivada delas, da soma, né? É a derivada de cada uma delas somadas, né? Quando a gente pega duas funções, faz produto, calcula a derivada direcional também satisfaz a regra do produto. Quando a gente pega duas funções e divide elas, como a derivada direcional também tem um comportamento de uma derivada, a regra da divisão, né, também é satisfeita. E agora, onde que está a sacada da derivada direcional? É que a derivada direcional ela está limitada por dois valores. Tá? Ela está limitada pela direita, pela norma do gradiente da função no ponto P, e pela esquerda, pela mesma norma, só que multiplicada por um número pelo menos, tá? Ou por menos 1, tá? Então, do lado direito temos a expressão da gradiente com negativo. Desculpa, do lado esquerdo temos a expressão com gradiente com negativo, e do lado direito temos a expressão, bom, dependendo, né? Como que vocês estão vendo agora. Mas, tá? Para ser um pouco mais explícito, tá? Inferiormente, a derivada direcional está limitada pelo gradiente com um sinal negativo, e desse outro lado, né, estaria limitada pelo gradiente da função, tá? Com sinal positivo, certo? Então, que tipo de informação dá para mim essa gradiente?
Porque observe que como a derivada direccional está limitada por esas dos expresiones, es posible que en algún momento esa derivada direccional sea igual a esse cara ou seja igual a esse cara, né? Então, o que acontece? Se a direção de maior crescimento, tá, dessa função f, que está aqui, é obtida justamente quando o vetor direção da derivada direcional e a gradiente possuem o mesmo sentido. Além disso, nessa direção, o valor máximo da derivada direcional da função f é dada por essa expressão daqui. Ou seja, quando a gente quer ver o valor máximo da derivada direcional, ela sempre vai ser igual ao gradiente da função, certo? E quando a gente quer ver o valor mínimo, isso vai ser igual, desculpa, o valor mínimo da derivada direcional, isso vai ser igual ao gradiente da função com um sinal negativo na frente, tá ok? Sempre que ou quando o vetor de direção da derivada direcional e a gradiente, né, negativa, tá? E o vetor gradiente negativo possuam o mesmo sentido, tá? Então, vemos que o máximo é atingido para o caso da derivada direcional, né, quando o vetor de direção e o vetor gradiente possuem o mesmo sentido. E esse máximo é dado por essa expressão daqui. E o mínimo é quando esse vetor daqui e esse outro vetor daqui possuem o mesmo sentido. E esse valor mínimo é dado por essa expressão daqui. Beleza. Ok. Feita essa explicação, bora lá. Vamos ver outro tipo de conta, né? Então, só para que fique claro, o máximo seria igual a isso, o mínimo seria igual a isso daqui. O máximo é igual a isso quando esses dois vetores aqui possuem o mesmo sentido, e o mínimo é igual a isso daqui, o mínimo da derivada direcional é igual a isso daqui, quando esses dois vetores aqui possuem o mesmo sentido, tá? Bom, feita essa aclaração, a gente já pode ver outra propriedade. Se a gente pega o vetor direção, né, da derivada direcional e a gradiente, e esses dois vetores são ortogonais, então a derivada direcional da função em qualquer ponto sempre dá zero. Isto devido a que lembremos que a derivada direcional de uma função f, certo? Isso é igual ao que? É igual ao produto interno da gradiente da função com produto interno com o vetor u. Certo? Se esses dois caras aqui são ortogonais, quanto que dá o valor desse produto interno? Dá zero. Portanto, isso implica que a derivada direcional nesse ponto é igual a zero. Tá? Isso daqui é o que justifica, né? Porque temos essa propriedade da i. Tá? Outra coisa. A derivada direcional de um vetor u com um sinal negativo aqui, certo? Seria igual ao que? Seria igual ao gradiente da função, certo? Produto interno com o vetor u com sinal negativo. Como isso daqui é um produto interno, o sinal negativo vai sair fora do produto, né? Vou colocar menos aqui. Deixar em evidência o sinal negativo. A gente joga fora do produto interno o sinal negativo e a gente ficaria com esse produto interno aqui, né? Agora a gente tem menos aqui, ok? Agora quem que é esse produto interno? Por definição a gente já sabe que por definição não, por teorema sabemos que essa aqui é a derivada direcional da função f no ponto P na direção u, certo? E isso aqui é justamente o que justifica porque essa formulinha daqui é de fato verdade. Bom, finalmente, para explicar essa última propriedade, que acontece se nosso conjunto D está em R2 e o vetor de direção é justamente o vetor 1, 0. Isso diz que a derivada direcional da função f na direção I, né, é justamente a derivada parcial. Por quê? Observe que temos a derivada direcional,
da função f no ponto x, y na direção de i. A gente já sabe que isso aqui é o gradiente da função f, né, produto interno com o vetor i, certo? Mas o gradiente da função é o quê? Se a gente tem uma função de duas variáveis, né, então as componentes da gradiente são a derivada parcial da f, né, em relação de x, e a derivada parcial da f, né, em relação de y, certo? E agora, isso daqui seria, isso daqui seria justamente a expressão toda daqui. Agora, esse i que está aqui, né, é o que? É justamente o vetor 1, 0. Certo? Se a gente faz o produto interno, né, seria a primeira componente pela primeira componente, a segunda componente pela segunda componente. Como uma das segundas componentes é 0, o único que vai finalizar as contas, né, o único que vai sobrar aqui seria esse cara, a primeira derivada parcial multiplicada por 1, né? A gente apaga esse 1 porque toda expressão multiplicada por 1 dá a mesma expressão, tá? E é por isso que a gente tem que a derivada direcional de uma função f na direção i é justamente a derivada parcial da f em relação de x. Essa mesma conta de fato verifica a segunda formulinha que a gente tem aqui, tá? Tá? Uma conta análoga, só que em lugar de colocar o i, a gente coloca o j, né, que seria o vetor 0, 1. Tá ok? Certo, então a gente já viu algumas propriedades e justamente nós vamos focar um monte nisso aqui, nessa propriedade aqui. Ok? Bora lá com um exemplo. Aqui diz: a distribuição da temperatura em uma placa de metal é dada por essa função que está ali. Ok? Agora, se uma mosca situa-se no ponto 2,0, né? 2,0, então determine a variação da temperatura se esta mosca traslada-se até o ponto 2,2. Segunda pergunta: qual é a direção desde o ponto P sub 0 que tem que seguir a mosca para ela ter uma chance de sobreviver? E qual é a taxa de variação da temperatura nessa direção? Terceira pergunta: qual é a direção desde o ponto P sub 0 que não deve seguir a mosca? Ou seja, qual é a direção que a mosca não deve seguir, né, de tal forma que ela vai morrer se ela segue essa direção, né? Além disso, pergunta qual é a taxa de variação da temperatura nessa direção que a mosca não deve seguir, né? E finalmente, existe alguma direção que possa seguir a mosca de tal forma que a temperatura fique constante ao longo dela? Bom, essas perguntas a gente pode responder, né, usando matemáticas. Nesse caso, em particular, vamos usar aqui a parte de as propriedades da derivada direcional, tá? Primeira coisa, nós temos aqui para responder a parte A, né, temos que determinar um vetor, certo? Aqui nós temos que uma placa de metal, né, certo? E o bichinho tá, digamos, por aqui, tá? Ele está em um ponto que a gente chama de P sub 0, onde esse ponto é o ponto 2,0 e esse bichinho vai se trasladar, né? Vai se movimentar até o ponto, digamos, 2,2. Suponha que o ponto está aqui. A gente pode chamar esse um ponto de um ponto que é sub 0, tá? Que seria o ponto 2, tá? Só para que fique claro, esses pontos não estão representados corretamente no plano, são só para como um exemplo, tá? De onde poderiam estar, tá? Esse aqui ponto P sub 0 e esse outro ponto Q sub 0, tá? Então, como tenho dois pontos, dá para determinar um vetor unitário, certo? Então, como que a gente determina esse vetor unitário? A gente pode aqui definir, né, P sub 0, Q sub 0, sabemos que seria igual a Q sub 0 menos P sub 0. Se a gente faz as contas disso aqui,
sería igual a 2,2 menos 2,0 y eso aquí daría ¿cuánto? Daría 0,2, ¿no? Entonces ahí el vector unitario sería igual a que sería el vector P sub 0, que sub 0 dividido entre a norma dele. ¿Cierto? Aquí teríamos 0,2 sobre a norma, que sería raíz cuadrada de 0 cuadrado más 2 cuadrado, y eso aquí daría ¿cuánto? Daría 0, y aquí daría 2 sobre raíz de... no, 2 sobre 2, ¿cierto? Y 2 sobre 2 sería 1. Portanto, a gente já tem um vector unitário. Certo. Que outro tipo de informação a gente precisa? Observe que todo está falando de taxas de variação, de qual que seria o caminho, qual que seria a direção que tem que seguir a mosca para ter uma chance de sobreviver, qual que seria a direção, qual que seria outra taxa de variação. Então, isso aqui tem que ver com gradiente. E a gente tem que calcular o gradiente aqui. Temos a obrigação de calcular o gradiente. Gradiente dessa função f de x. Opa, não é f de x, chamei de t de x. Tá? Aqui a gente já calculou o vector. Agora vamos calcular o gradiente do t de x, y. Esse gradiente, quanto que dá? Como que a gente calcula esse gradiente? Temos que calcular a derivada parcial com relação de x, tá? E a derivada parcial de t em relação de x, y, tá ok? Agora, quanto que seria a derivada parcial da primeira componente? Temos um 10. Então aqui teríamos um 10 aqui. Bom, vocês têm que aplicar mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Regra da cadeia, tá? Várias vezes, tá? E isso aqui vai dar primeiro, né? Derivar em relação de x, aqui daria exponencial menos y quadrado menos temos um x menos 2, né? Isso faz com que aqui na frente fique um 2y de x menos 2. Aqui ficaria uma exponencial, tudo isso por menos x menos 2 quadrado, certo? E a segunda componente seria um 10 na frente. E calcular a derivada parcial em relação de y, né? Que seria o mesmo que calcular a derivada supondo que esse cara é uma função de y. Bom, a gente teria aqui a expressão menos 2xy exponencial de y quadrado. Opa, esqueci o sinal. Certo? Mais a exponencial de menos x menos 2 quadrado. Certo? Certo. Bom, aí a gente já tem o gradiente da função, né? Então, nós precisamos o quê? Precisamos agora de quanto é que é o valor da gradiente no ponto onde está atualmente situada, né, a mosca. Então, daí o gradiente de t, qual que é o ponto onde está a nossa mosca? Ela está no ponto 2, 0, né? Então a gente coloca o ponto 2, 0 aqui e seria só calcular, né? Já aí 2. Bom, pelo menos a gente já sabe que lá fora temos um 10. Lá dentro teríamos exponencial, certo? Quando x vale 2, pelo menos esse lado dá 0, 2. Ok.
teríamos pela exponencial de... Opa, mas esse exponencial tem um y, então dá 10 aqui. E o outro, o mesmo, né? Como o y é 0, some todo esse cara. E como o x é 2, esse cara vira 1, né? Então aqui também é 10. Beleza. Então já temos o gradiente da função t no ponto 2, 0. Beleza. Tá aí. O logo, né? Quanto que seria a derivada direcional da função f na direção de u? Opa, da função f não, da função t. Costume de sempre escrever f, né? No ponto 2, 0. Isso aqui seria o gradiente da função. De novo, estou querendo escrever. O gradiente da função t no ponto 2, 0. Tá? Produto interno com o vetor u, né? A gente já sabe que a gradiente no ponto 2, 0 é o vetor 10, 10. A gente já sabe que esse cara é esse daqui. A gente já sabe que esse vetor u daqui, né, de fato é quanto é o vetor. Esse vetor u está justamente aqui, né? 0, 1. Certo? Se a gente faz a conta disso aqui, quanto que dá? Dá exatamente 10, né? Ok. Beleza, e com isso aqui, então a gente já sabe a variação da temperatura. Se essa mosca, né, traslada-se até o ponto 2,2, né? Ou até o ponto 2,2, né? Certo? Porque justamente nós calculamos o que? Lembremos que o que indica uma derivada? A derivada indica a taxa de variação, né? Tá? Lembremos, por exemplo, aqui, certo? O que indica essa por aqui? Essa expressão aqui, isso indica a taxa de variação seguindo a direção de x, né? Ou respeito à variável x. Aqui indica a taxa de variação da t respeito à variável y ou seguindo a direção de y, né? Então, aqui que a gente tem, essa aqui indica a taxa de variação de t seguindo o vetor u. Quanto que é essa taxa? 10. Ou quanto que é essa variação? 10. Ok? Bom, a gente já respondeu a primeira pergunta. Vou lá pela segunda. Segunda questão diz qual que é a direção desde o ponto P sub 0 que tem que seguir a mosca para ela ter uma chance de sobreviver, né? Então, para a mosca ter uma chance de sobreviver, isso significa que a temperatura vai aos poucos, né, vai começar a decrescer, né? Certo? Porque se a temperatura ela começa a crescer, as chances de que a mosca sobreviva são quase nulas, né? Então, para a mosca ter uma chance de sobreviver, então a temperatura tem que ficando decrescendo, né, aos poucos, né? Então, nessa segunda, a temperatura, a T, tem que decrescer, né? Temperatura. Aqui a temperatura tem que decrescer, né? Certo? E quando a gente quer saber por onde que decresce, o que tipo de decrescimento tem que acontecer para que ainda as chances da mosca sejam maiores para que ela sobreviva? Tem que ser a direção, né, na qual esse decrescimento seja o máximo possível, né? E justamente pela teoria a gente sabe que a direção onde acontece o menor crescimento, né, é justamente quando esses dois caras aqui, né,
possuem o mesmo sentido e onde a derivada direcional é justamente esse valor da I, né? Certo? Então, qual que seria a direção que tem que seguir a mosca? A mosca tem que seguir uma direção U, a qual tem que ser, tem que ter o mesmo sentido que o gradiente negativo, certo? E além disso, né? Quanto é que a taxa de variação da temperatura é nessa direção que a mosca está seguindo? Essa taxa de variação é dada. Bom, essa taxa da variação da temperatura é dada justamente por essa expressão daqui. Bom, então a gente volta aqui. Então, sabemos, né, que justamente a direção, né, que deve seguir a mosca, ou que tem que seguir a mosca, tem que ter o mesmo sentido U e o menos gradiente da função t, né? Então, em particular, a gente pode ver, né? Então, a direção que tem que ter música, a direção U, vamos colocar aqui a direção U, que tem que seguir a música, tem que ter o mesmo sentido de menos a norma do gradiente da função é nesse ponto, certo? Daí, bom, a gente já pode calcular, né? Quanto que seria, não é menos gradiente, não menos, não. Certo? Então, quem que seria menos gradiente? Menos gradiente em qual ponto? Aonde que está nossa mosca? Nossa mosca está no ponto 2, 0, né? Certo? Então a gente coloca, a gente não devemos esquecer desse sinal negativo. Temos menos e lembramos que aqui a gradiente da função quanto que era? Novamente, não é uma f, aqui é t, ok? Quanto que era então aqui? Essa gradiente nós já tínhamos calculado, né? O valor da gradiente está aqui, né? Então seria 10 multiplicado pelo sinal negativo seria menos 10, certo? Então, qual que seria a direção que deve seguir a mosca? Tem que ser uma direção que possua o mesmo sentido que menos gradiente da função, né? E nesse caso, o menos gradiente da função é justamente o vetor menos 10, né? Então, a mosca tem que seguir justamente essa direção. Beleza? Então, isso é respeito à direção, né? Que tem que seguir. Agora, a segunda pergunta dessa mesma parte, né? Qual que é a taxa de variação da temperatura nessa direção? Então, aí nós já sabemos que a taxa de variação, né, da temperatura nesse ponto, seguindo essa direção, né, seria quanto? Essa aqui é justamente a norma do gradiente da t no ponto 2, 0, com um sinal negativo na frente, certo? Ok? Essa aqui daria menos. Aqui nós já sabemos que é norma de 10, né? Aqui daria então 10 raiz de 2 menos 10 raiz de 2, certo? Só que o que acontece aqui? O que acontece aqui? Aqui pergunta determina a variação da temperatura, né? Ok. Tá. Então, a gente observa
que seria menos d raiz de 2. Mas vocês têm que ter cuidado com o que está perguntando. Se a pergunta for a rapidez, né? Ou a velocidade, tá? Em particular, a rapidez, aqueles conceitos físicos, tem que ter muito cuidado com que eles pejam, né? Porque algumas vezes eles pensam, tá, quanto que é velocidade, quanto que é rapidez, né? Aí vocês teriam que ter que colocar, né, um negocinho assim, tá? Tá? Mas nesse caso eu estou pedindo só a variação, né? Então, de fato, a variação, tá? Seria justamente isso aí, com sinal negativo. Mas se alguém pedisse exatamente quanto que é a rapidez, quanto que é o módulo da velocidade, né? Aí muda um pouquinho, tá? A pergunta, a resposta, desculpa. A parte C. Na parte C, ela pergunta qual é a direção deste ponto P sub 0 que não deve seguir a mosca. Ou seja, qual é a direção onde a temperatura começa a crescer muito de tal forma que a mosca não vai sobreviver, não. Então, da mesma forma, o mesmo análise, né? Aqui a temperatura tem que crescer, né? Temperatura tem que crescer, né? Então, novamente, para que a temperatura cresça, comece a atingir valores aos poucos, né? Maiores, pouco a pouco, mais grandes, né? Então, onde que acontece isso daí? Então, a direção de maior crescimento, né, de uma função f é obtida quando esse cara e esse cara possuem o mesmo sentido, né? Além disso, né, o valor máximo da derivada direcional da f é dada por essa expressão daí. Então, nós vamos ter aqui que a direção que não tem que seguir a mosca, né, seria justamente o gradiente da t no ponto 2, 0. Isso faz com que ela não tenha que seguir a direção desse vetor aqui, tá? Ok. Além disso, né, quanto que seria a derivada, né, da função u nessa direção, desculpa, da função t no ponto x, no ponto onde que estava nossa mosca, ela estava no ponto 2, 0, né? Tá. Quanto que é a derivada direcional dessa temperatura e nessa direção onde a temperatura vai crescendo, 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 crescendo. Isso daí é justamente a norma da gradiente, né, da função, né, ponto 2, 0. Isso aqui seria quanto? Seria justamente a norma do vetor 10, 10, e isso aqui daria, né, 10 raiz de 2, né? Beleza. E finalmente a parte D. Que diz a parte D? A parte D pergunta: existe alguma direção que possa seguir a mosca de tal forma que a temperatura fique constante? Então, para que a temperatura fique constante, não tem que ter uma variação na temperatura, né? Certo? Para que a temperatura fique constante, que a temperatura fique constante. Então, a derivada, né, ou seja, a variação da temperatura em uma certa direção u, teria que ser igual ao quê? Para que alguma expressão, alguma função fique constante, essa variação tem que ser quanto? Tem que ser 0, né? Certo? Então, em particular, como nossa mosca está no ponto 2, 0, essa variação nesse ponto, né, tem que ser 0. Agora a pergunta é qual que seria a direção, né, na qual acontece isso daí?
que a temperatura fique constante. Tá, como a gente não sabe qual que é a direção, então nós temos que determinar de fato quem que seria esse vetorzinho, né? Que vai dar para mim essa direção, né? Vamos determinar a esse cara daqui. Ok? Então, nós sabemos que 0 é igual a derivada direcional da u de t em 2, 0, né? E isso aqui sabemos por teorema que é justamente o gradiente da t no ponto 2, 0, certo? Pelo vetor u, né? Essa aqui seria quanto que é a gradiente? A gradiente a gente já determinou que seria o vetor 10, 10. E o vetor u, a gente chamou ele de u sub 1, u sub 2. Certo? Agora, quanto que daria aqui? 10 vezes u mais 10 vezes u sub 2, né? Certo? Então, daqui temos que 10 vezes u sub 1 mais 10 vezes u sub 2 seria igual a 0. Por outro lado, lembre que esse vetor u tem que ser unitário, né? Por outro lado, a norma do vetor u tem que ser 1, ou seja, nós teríamos aqui que a raiz quadrada de 1 quadrado mais u sub 2 quadrado deve ser igual a 1, certo? Daí, isso vai implicar o quê? Que o quadrado mais u sub 2 quadrado teria que ser igual a 1, né? Daí, nós vamos ter um sistema de equações, né? O sistema seria 10 vezes u sub 1 mais 10 vezes u sub 2 igual a 0. E lá a segunda equação seria u sub 1 quadrado, u sub 2 quadrado, todo isso igual a 1. Certo? Daí a gente resolve esse sistema de equações, né? A gente pode escrever, né, que 10 vezes u sub 1 é igual a menos 10 vezes u sub 2. A gente simplifica esse cara com esse cara. U sub 1 tem que ser igual a menos u sub 2. Coloca essa informação dentro daqui. Resolve a equação. Então, é simples mesmo, né, a resolver essa equação. Então, daí, observe que, de fato, né, como essa é uma equação que possui exponentes 2, né? É uma equação com variáveis quadráticas, né? Então vamos ter duas soluções aqui, né? Então daí temos que u sub 1 vai ser 10. Não, desculpa, não é 10, não. Só para resolver rapidinho isso aqui, são mesmo... Sim, 1 sobre a raiz de 2. Ou também vai ser menos 1 sobre a raiz de 2. E também vamos ter que u sub 2 no caso, quando u sub 1 é 1 raiz de 2, aqui seria menos 1 raiz de... não, desculpa, seria 1 raiz de 2, certo? Ok, e também teríamos que u sub 2 não, de fato é negativo. Se a gente colocasse aqui, sim, um é positivo, o outro é negativo, porque quando a gente faz isso aqui, né? Cancela 10, um é positivo e o outro pega o sinal negativo, né? Então, esse daqui tem que ter sinais distintos e o mesmo acontece para o outro caso, né? Então, daí vamos ter que finalmente finalmente vamos ter duas direções, né? Vamos ter a direção que a gente vai chamar de finalmente a mosca. Nós podemos dizer, né, que a mosca pode seguir duas direções, né?
temos que existem duas direções nas quais a temperatura fica constante, né? Tá ok? Essas direções são qual? São tais direções são tá? Seria a primeira 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 e a outra direção seria menos 1 raiz de 2 1 raiz de 2. Ok? Beleza. Vamos ver agora outro exemplo aqui de como calcular a derivada direcional de uma função f que é igual a x expoente 5x x y x y cubo no ponto 16 na direção de uma curva gama x igual a 4x quadrado mais 2, ok? Beleza. Então, primeira observação aqui. Nós temos que calcular quanto que é a derivada direcional dessa função nesse ponto, né? Está pedindo para calcular a derivada direcional dessa f no ponto 16. Agora, a pergunta do milhão é quem que seria a direção 1? E eles dão para nós uma curva no lugar de um vetor. Então, nós temos que determinar aqui, de fato, é nesse ponto daqui, quem que seria a direção, né, para essa curva. No ponto 16, quem que seria a direção para essa curva aqui, né? O que vetor poderia me dar essa informação, né? Então, bora lá. Sabemos que a derivada da função, observe que a derivada da função gama, né, seria quanto? Isso seria 8 vezes x, certo? Agora, essa curva passa por qual ponto? Então, esse gama está dando para mim que tipo de informação? Observemos também que temos que determinar aqui o vetor de direção, certo? Tá. Então, sabemos que a derivada é essa informação de que é igual a 8x. Além disso, sabemos que essa curva daqui, né, passa pelo ponto, tem que passar pelo ponto 16, né, que seria esse ponto daqui. Então, a direção vai ser dada por quê? Tem que ser dada obrigatoriamente pela reta tangente associada a essa curva, tá? No ponto 16. Agora, quem que seria a reta, né? Porque a gente precisa, sim, temos que determinar aqui uma reta tangente a essa curva, porque justamente a reta tangente dá para mim um vetor, certo? Que justamente esse vetor vai indicar a direção, né? Que representaria essa curva. Bom, bora lá, vamos calcular quem que seria a reta, né? Certo. Tá, sabemos que a reta, tá, nós temos aqui uma pequena coisa para olhar aqui o espaço. Tá. Observe que nós temos aqui uma reta não, uma curva. De fato, por como está escrita esse cara aqui, isso aqui é uma parábola, né? Seria um cara mais ou menos assim,
certo? Aqui está o eixo X, o eixo Y, certo? E para essa curva daí, né, nós temos que o X, né, vai ser igual a 1. E por que eu sei que é igual a 1? Porque justamente falam para mim que passa por ponto 16, né? Então eu tenho que determinar o valor, né? Quem que seria a reta que passa justamente por aqui, né? E essa reta, lembremos que ela é escrita como um P igual a um P sub 0 mais um T por um vector V, onde T pertence a R, né? Bom, vou chamar esse aqui um vector U, para ser bem, para a gente mandar aquela mensagem subliminar que justamente esse U, né, associado a essa reta tangente, é o U da nossa derivada direcional, certo? Então nós temos que determinar de fato a reta tangente, né? Então observe que esse cara daí seria certo. Agora, só para que fique claro, né? Nós temos aqui a reta escrita em sua forma vetorial, mas a reta escrita em sua forma cartesiana, né, é o mesmo que y menos y sub 0 igual a a inclinação multiplicada por x menos x sub 0, certo? Onde x sub 0 e y sub 0 é um ponto por onde passa a reta e m é a inclinação da reta, certo? Ok, sendo que a gente tem essa informação, sabemos que y menos y sub 0, por qual ponto tem que passar nossa reta? Nossa reta teria que passar por esse ponto, né? Então daí teríamos que a gente coloca 6, aqui a gente coloca m, que seria a inclinação, né? Aí a gente coloca x, e aqui estaria o ponto mais. Esse m, né, é justamente a inclinação de nossa reta tangente, e essa informação é dada por quê? Pela derivada, né? Pela derivada, mas essa derivada está calculada, né, no ponto x, e x, nesse caso, né, quanto é que o valor de x aqui? 1. Então aqui daria 8 por 1, isso dá 8. Então aqui teríamos y menos 6 igual a 8 por x menos 1, certo? Então aqui teríamos que a equação ficaria da forma y igual a 8x menos 2, né? Certo? Então, essa equação daqui, como que a gente escreve na forma vetorial? A gente escreve primeiro a forma simétrica e a gente teria que a equação, né, dessa reta tangente na forma vetorial seria da forma x, né? A gente precisa um ponto por onde passa a reta, que seria nesse caso o ponto 16, né? E aqui teríamos que justamente o vetor, né, seria, bom, daqui, né, dá para deduzir que esse vetor seria 1, 8, tá ok? A gente usa essas técnicas de geometria analítica. Sim, tá certo? Onde estava esquecendo aqui, onde o t pertence a r. Beleza, então a gente já tem a reta tangente, e justamente essa reta tangente dá para mim a informação de quem que seria o vetor u, certo? Só que temos um detalhe: esse vetor u, né, não é unitário, não, né? Então daí a gente teria que transformar ele em um vetor unitário. Então a gente vai definir um u tal que esse vetor v, desculpa, vai ser igual a u dividido entre a norma de u. Isso seria igual a 1,8 sobre a norma de 1,8. E isso aqui daria quanto? Vai ter que ficar assim. Esse valor dessa norma aqui vai ser igual a raiz quadrada de 65, né? Então o vetor unitário ficaria 1 sobre a raiz de 65. 1 sobre a raiz de 65. Opa.
não é 1 não aqui não. Porque a segunda componente daqui era 8, né? Certo? Então esse V que está aqui, né? Seria nosso vetor unitário. Bom, finalmente, logo, nós podemos calcular agora quem que seria o gradiente, né? Além de, por outro lado, né, o gradiente da função no ponto x, y seria igual ao que? A gente pega essa função, calcula o gradiente, que são as derivadas parciais, né? Em relação de x e y, e isso aqui em relação de x seria 5 vezes x quarta mais y, e a outra seria igual a x mais 3 vezes y quadrado. Lembrando que essa aqui é a derivada parcial da f em relação de x, e essa aqui é a derivada parcial da f em relação de y. Então daí, a gradiente no ponto, qual que é o ponto que a gente está onde a gente está analisando tudo, no ponto 1, 6. Esse aqui seria 5, 1, aqui daria, certo, né? Aqui daria 11 e do outro lado daria 109, né? Certo? Então daí nós já temos quem que seria a gradiente. Como a gente já tem a gradiente e já tem o vetor, né? Então quem que seria a derivada direcional? Finalmente, como a derivada direcional na direção de v da função f de x é igual ao produto interno da gradiente da função no ponto x, y, produto interno com o vetor v. Então, como que ficaria aqui a expressão? Aqui ficaria igual a gradiente da função, só que nós temos um interesse em particular em qual ponto? Temos um interesse de calcular isso aqui no ponto 1, 6, né? Então aqui a gente coloca 1, 6 e quanto que essa gradiente nesse ponto, esse é justamente 11, 109, e o vetor v seria o que a gente tinha calculado aqui, né? Que era 1 sobre a raiz de 65, 8 sobre a raiz de 65, certo? A gente faz essa conta e aqui daria 872, 883 dividido entre raiz de 65. E isso seria o valor da derivada direcional, certo? Em direção da curva gama de x, onde gama de x é igual a 4 vezes x quadrado mais 2. Então, conclusão, quando a gente quer calcular a derivada direcional em direção de alguma outra função, de alguma outra curva, então nós temos que calcular ou determinar uma reta tangente, tá? E nesse ponto, para essa curva, para essa função. Uma vez que a gente determina a reta tangente, pega o vetor e verifica se o vetor dessa reta é um vetor unitário. Se não é um vetor unitário, a gente transforma esse vetor em um vetor unitário usando a definição, né, de vetor unitário. Uma vez que a gente já determina isso, o resto é só calcular gradiente no ponto que eles precisam calcular a derivada direcional, fazer o produto interno e pronto.